Oi, eu sou o Chamal e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que se inscreva aí clicando no botão vermelho que está aí abaixo e ative o sino, pois assim, toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. Peço que me siga em minhas redes sociais, que são essas que aparecem aqui na tela, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo. Então, mesmo quando o YouTube não notifica, eu aviso lá e você pode vir aqui consumir um conteúdo de qualidade. Talvez tenha um barulho de latido aí de fundo, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu moro em um sítio e aqui tem cachorro. Então os cachorros podem resolver latir aí do nada, porque eles estavam latindo agora há pouco. Pararam, mas pode ser que comecem durante o vídeo. Então se tiver barulho de cachorro latindo aí de fundo, eu peço desculpas. Dito isso, vamos ao caso. Diana Abigail Garnica, filha de Susana Elizabeth Cisneros e Ramon Garnica, nasceu em 30 de março do ano 2000 na Vila Muñeca, que fica na província de Tucumã, na Argentina. A jovem era bem popular na escola e era descrita por todos como uma menina doce e amiga, que estava sempre disposta a ajudar quem precisasse. Após o divórcio, a mãe de Diana resolveu se mudar de Vila Muñeca para Alderetes, que também fica na província de Tucumã. Assim que chegaram em Alderetes, eles rapidamente ficaram amigos dos seus vizinhos, que era Dario Soares, a esposa dele e os filhos. E de fato, eles tinham uma relação muito próxima. Várias vezes a Diana foi cuidar dos filhos do Dario e eles se tratavam com muito respeito e carinho. A própria Diana chegava mesmo até chamar o Dario de tio às vezes. A rotina da Diana era muito simples. Ela tinha um trabalho que era meio período, ela participava do grupo de jovens de uma igreja ali na localidade e ela também gostava muito de ficar em casa ajudando a mãe e os irmãos. Apesar de Diana ter um namorado, ela não gostava muito de festa nem balada, ela preferia mesmo ficar em casa. No dia 6 de maio de 2017, a Diana saiu do trabalho e ficou esperando a irmã em um ponto de ônibus para as duas irem juntas para casa. No meio do caminho, a Diana recebeu uma ligação do vizinho dela, o Dario Soares. Nessa ligação, o Dario dizia que estava a fim de comprar um ar-condicionado para a mãe dele e precisava da ajuda da Diana. Porém, ele deixou bem claro que não era para ela dizer a ninguém, pois era uma surpresa. Após desligar o telefone, a Diana ela foi para casa e, contrariando o que o Dario pediu, ela contou para a mãe dela que ela ia sair junto com ele. Porém, ela não disse o que ela ia fazer. O que é muito estranho nessa parte é que no mês de maio na Argentina é muito frio, principalmente nesse local onde eles moravam. Então não faz muito sentido você comprar um ar-condicionado nessa época do ano, até porque você dificilmente vai usar. Pouco tempo depois da ligação, o Dario começou a mandar algumas mensagens para Diana e em todas as mensagens ele deixava bem claro que não era para ela contar para absolutamente ninguém para onde eles estavam indo. Então a Diana ela sai para se encontrar com o Dario, deixa o telefone dela em cima da cama e vai até o ponto de ônibus. E essa foi a última vez que ela foi vista. Depois que ela chegou no ponto de ônibus, ninguém viu mais ela. O tempo passa e algumas horas depois, a mãe da Diana ouve a moto do Dario chegando em casa. Então ela olha e vê que ele estava sozinho. Ela estranhou, mas ela não se importou muito porque ela pensou que a Diana viria a pé, até porque como o Dario era casado, se ele chegasse junto com a Diana na moto, a esposa dele poderia ficar com ciúmes. Então ela resolveu esperar a filha dela chegar porque ela achou que a filha dela estava vindo a pé. Mas o tempo ia passando e a Diana não chegava, então aproximadamente 1h30 depois do Dario ter chegado, a Susana, que é a mãe da Diana, ela foi até lá falar com ele. Ela perguntou ao Dario o que tinha acontecido com a Diana e ele disse que não sabia porque ele não viu ela o dia inteiro. Mas a Susana sabia de tudo, ela sabia que a Diana tinha saído com ele. E ela achou bastante estranho ele negar de todas as formas que tinha visto a sua filha naquele dia, porque ela sabia que ele tinha visto. Então, após a Susana insistir muito, o Dario disse que vai sair de moto para procurar a Diana. Então, após o Dario sair de moto, a Susana resolve ligar para o telefone da filha e acaba descobrindo que o telefone da Diana estava em casa, em cima da cama. Então, ela pega o telefone dela e começa a ler as mensagens que ela recebeu. Algumas dessas mensagens diziam o seguinte: "Olha só, irmãzinha, ninguém pode saber. É uma surpresa para minha velha. Não diga a ninguém que você vai comigo. Vamos na minha motocicleta. Me espere no ponto de ônibus." Após ser avisado, o Ramon, que era o pai da Diana, ele rapidamente se junta ali na casa da filha e resolve ir até a delegacia para prestar queixa.
Chegando na delegacia de polícia, ele explica toda a situação, que a Dayana saiu junto com o Dario e depois ela desapareceu, que eles suspeitam do Dario, que tem algo errado aí nessa história, mas o delegado ele não tá nem um pouco preocupado, ele não se importa, é sempre aquela preguiça nojenta que dá raiva. Ele não quis fazer absolutamente nada porque, segundo ele, ela era uma jovem e logo ela chegava em casa. Aquelas conversinhas de sempre, aquela velha preguiça de trabalhar. Então, depois de muita insistência da família da Dayana, o delegado, com aquela preguiça nojenta dele, resolve encaminhar para a promotoria, porque ele diz que não tem nem viatura nem homens suficientes para procurar a Dayana. Porém, quando a família da Dayana saiu da delegacia, eles viram 2 viaturas estacionadas e alguns policiais tomando café. Então, viatura tinha sim e policiais também tinham sim. Ele não queria era trabalhar. A Dayana foi vista por último no dia 6 de maio de 2017. Então, na madrugada do dia 7 de maio, o Ramon, que era o pai da Dayana, ele resolve ir até a casa do Dario para tirar algumas satisfações. Porém, quando o Ramon chega lá, o Dario não estava em casa. Provavelmente ele já tinha fugido. Mas um vigilante noturno que ficava ali pela redondeza disse que viu o Dario saindo, então provavelmente o Dario teria ido até a fábrica onde ele trabalhava, porque ele às vezes ia de madrugada para completar alguns serviços. Então toda a família da Dayana resolve ir até essa fábrica de tijolos, e chegando lá eles encontram alguns familiares do Dario, o que era bastante estranho porque só quem trabalhava na fábrica era o Dario e a esposa dele. E lá estavam alguns primos, irmãos, isso não era muito normal não. Quando eles perguntam onde está o Dario, as pessoas dizem que ele tinha ido no banheiro, mas eles viram que o Dario estava fugindo. Sem conseguir nenhuma resposta naquela fábrica, eles resolveram ir para casa. E quando amanheceu o dia, eles foram até o Ministério Público para ver se a denúncia que o delegado disse que ia encaminhar já tinha sido encaminhada. Porém, o promotor de justiça disse que não fazia nem ideia do que eles estavam falando, porque nenhuma denúncia tinha chegado até ele. Então, aquele preguiçoso daquele delegado não serviu nem para enviar a denúncia para a promotoria. Então, o promotor de justiça, Cláudio Bonari, ele resolveu ali mandar fazerem buscas na casa de Dario e na olaria, lá onde ele trabalhava, na fábrica de tijolos. Porém, ele não teve autorização para fazer essa busca e ele fez por conta própria porque ele viu a aflição dos familiares da Dayana. A essa altura, o Bonari começa a traçar uma linha do tempo que pode acabar em sequestro, abuso sexual e morte. Segundo Bonari, a linha do tempo foi a seguinte: provavelmente Dario Soares levou essa jovem consigo, abusou dela e acabou atentando contra a sua vida. E a fábrica é um dos principais cenários suspeitos para esconder o corpo. Acredito que se Diana ainda não estiver lá, ela pelo menos passou por lá em algum momento. Provavelmente, o corpo da jovem tenha sido queimado em uma das fornalhas de tijolos. O promotor também acredita que o Dario não agiu sozinho. A essa altura, a esposa de Dario, os irmãos e até mesmo o dono da fábrica de tijolos se tornam suspeitos. Em uma busca minuciosa com cães farejadores, eles acabaram encontrando um pano que estava escrito ali com a letra D e ele estava manchado de sangue. Ao todo, 11 pessoas que faziam parte do convívio de Dario foram levadas para prestar esclarecimentos, porque todas elas tinham trocado algumas mensagens suspeitas alguns dias antes do desaparecimento da Dayana. Mais 3 operações foram feitas na fábrica utilizando cães farejadores, e um dos cães, ao se aproximar de um forno, ele ficou muito agitado. Dentro desse forno foi encontrado restos que pareciam ser de dentes humanos e um metal ali, um aço cirúrgico que parecia ser de um piercing. A família de Dayana confirmou que ela tinha colocado um piercing feito de aço cirúrgico nos lábios pouco tempo antes dela desaparecer. Porém, não dava para confirmar que aquele metal encontrado era realmente um piercing, mas a prova foi guardada e levada ali para mais averiguações. Porém, no dia 18 de junho de 2017, o promotor que encontrou aquelas provas chamou todos os familiares envolvidos no caso para dizer que todas as provas haviam sumido misteriosamente. Elas simplesmente sumiram no ar. Nesse tempo, o Dario Soares resolveu se apresentar na delegacia, porém, o aparecimento desse homem foi bem estranho, porque o Dario estava acompanhado de um advogado que não era qualquer advogado não, era um dos advogados mais caros de toda a Argentina, que ele só se envolvia em causas grandes e ele era muito bom.
Então não fazia o menor sentido esse cara estar junto com o Dario, porque o Dario não era rico, não era político e nem era nada disso. Então se esse cara estava ajudando o Dario, é porque tem alguém por trás que está ali pagando para ele, porque o próprio Dario não tem dinheiro para isso. Esse super advogado que o Dario arrumou mandou ele ficar calado e não dizer absolutamente nada. E também mandou o promotor soltar todas as pessoas que ele tinha prendido, porque, segundo o advogado, tudo que ele tinha feito era irregular, até porque ele não tinha autorização dos juízes quando ele começou as buscas. Então tudo que ele fez era perda de tempo. Já que o crime que Dario supostamente cometeu não pode ser provado, já que nenhum corpo ou restos mortais foram encontrados, ele foi posto em liberdade de acordo com as disposições do Código Penal argentino. Diana foi declarada morta em maio de 2019. Atualmente, há uma recompensa de cerca de 600 mil pesos argentinos por informações sobre o paradeiro de Diana Garnica. E no início de 2021, quase 4 anos após o seu desaparecimento, a Justiça Federal da Argentina decidiu encerrar o caso, devido à falta de provas. Outro dado muito importante que não foi levado em consideração é que a família de Diana recebeu algumas mensagens que pareciam ter sido enviadas por ela. Mas isso também pode ter sido apenas uma brincadeira de mau gosto para machucar a família. Mesmo assim, até hoje o Ramon e a Susana dizem que a Diana foi vítima de tráfico humano e as autoridades não estão preocupadas em investigar. O que realmente aconteceu com Diana até hoje continua um mistério, porque ninguém sabe exatamente como que ela desapareceu. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha para todos os seus amigos, me siga em minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau.